Nós estamos num período em que paramos um pouco a sequência, né, de pregações no Antigo Testamento, na Torá especialmente, e temos ouvido pregações nos Salmos, alguns Salmos somente. Eu escolhi 3 Salmos dessa vez. Salmo 23 foi pregado há 15 dias. Hoje nós vamos ouvir a pregação no Salmo 16 e no próximo domingo, querendo Deus, no Salmo 119, versículos de 1 a 8. Esses são salmos que a gente já canta há um certo tempo e a gente não ouviu ainda a pregação. Então é sempre interessante conhecer o que nós estamos cantando. Hoje nós vamos entender mais a respeito do Salmo 16. Diz a palavra do Senhor. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, quando nos achegamos, Senhor Deus, diante da tua palavra que vai ser exposta, nós só temos um desejo, Senhor. Que o Senhor, em primeiro lugar, use o teu filho que foi separado, ordenado e investido, Senhor Deus, de autoridade para a pregação, mas que precisa todas as vezes, Senhor Deus, teu Espírito o enchendo, para que nós possamos ouvir, Senhor Deus, com clareza as palavras do Senhor, para que o teu povo possa ver a glória de Cristo manifestada na antiga aliança e possa com isso ter segurança, Senhor Deus, na sua própria fé, para que também vejamos salvação, conversão, arrependimento. Ó Deus, pedimos ao Senhor, abre também os ouvidos do teu povo, para que possam, Senhor Deus, não apenas ouvir com o corpo, materialmente, fisicamente, mas ouçam com o coração, a fim de que essa palavra, Senhor, seja uma palavra de salvação e de transformação para todos nós. Ó Deus, manifesta a tua glória nessa manhã, para que nós possamos ver Cristo neste salmo. No nome dele nós oramos. Amém. É muito interessante você ver um pai, uma mãe falando a respeito do seu filho. E quando esse filho é pequeno, essa característica que eu vou apresentar agora é ainda mais evidente. Porque, costumeiramente, os pais não falam muito dos defeitos dos filhos. Quando é uma criança, muito mais. Porque há uma relação tão íntima, tão prazerosa, tão carinhosa entre pais e filhos,
que é muito fácil você evidenciar sempre os acertos do seu filho, as características boas do seu filho. E isso é mais do que natural e deve ser assim. Também acontece na relação entre namorados, entre noivos. Você sempre exalta mais as qualidades daquele que você ama. Mas o que é interessante é que quando vai passando o tempo, os filhos crescem, os casamentos vão mais longe, e você começa também a enxergar com mais clareza os defeitos daquela pessoa, parece que as qualidades elas são diminuídas. E você que chamava, né, sua esposa de flor, você agora já não usa mais esse tipo de expressão, amor, ou coisa do tipo. Você que era muito carinhoso com seu filho, praticamente não via defeito, você percebe que existem muitos defeitos nele. À medida que ele vai crescendo, o pecado também vai sendo cada vez mais claro na vida dos seus filhos. Isso é natural porque nós somos pecadores. Nossos filhos pecam, nossos cônjuges pecam, nossos pais pecam. Todas as pessoas que nós amamos pecam. Mas se você ama de fato aquela pessoa, uma coisa permanece: o testemunho que você dá a respeito dela é muito bom. Você considera os erros, mas você dá bom testemunho daquela pessoa, evidenciando muito mais os acertos do que os erros. Mas existe uma relação em que você sempre vai guardar bom testemunho, não apenas na fala, mas também no coração. Existe um tipo de relacionamento onde o tempo passa e ao invés de você perceber erros, quanto mais você vivencia essa relação, mais você evidencia a perfeição dessa pessoa. Quanto mais você se aproxima, melhor você consegue vê-lo. A relação do homem, da criatura com o Deus verdadeiro da Escritura, à medida que passa o tempo, mais glória você vê, mais santidade você vê. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais perfeição é apresentada. Você pode se decepcionar com qualquer pessoa dessa vida. Você pode se decepcionar com seus filhos, você pode ver defeito nos seus pais, você vai perceber o defeito no seu futuro marido ou esposa, mas nunca você vai encontrar um defeito sequer no Deus da Escritura. E antes de qualquer coisa, este salmo é uma declaração de amor de Davi para o seu Deus. Ele vai evidenciar no salmo tudo o que ele vê em Deus. Deus é o seu refúgio. Deus é aquele que lhe traz uma grande herança, é a esperança de Davi. Deus é o seu conselheiro. Deus é o arrimo da sua sorte, ou seja, o limite da sua sorte. Ele vai declarar quem Deus é. E ele não encontra em toda a sua vida nenhum defeito nesse Deus. Então, por conta que Deus é o que Davi diz que ele é, então ele vai mostrar no final do salmo onde ele vai chegar com esse Deus, onde essa relação entre Criador e criatura vai lhe levar. Caminhos de morte, é verdade, ele vai citar morte, mas é pela morte que ele vai alcançar a vida. É talvez por isso, irmãos, e pela citação que há desse salmo no Novo Testamento, Atos 2, Atos 13, claramente Pedro e Paulo citando o Salmo 16, é talvez por isso que boa parte dos pregadores, quando vai pregar esse salmo, dá um pulo, um salto muito grande lá para o Novo Testamento, e esquece que existe um significado para esse texto no Antigo Testamento. Cristo na antiga aliança, a glória dele é aqui sendo revelada. Davi, ele tem um relacionamento com Deus. E esse relacionamento santo com Deus faz com que ele passe até mesmo pela morte para poder encontrar nesse Deus a vida eterna. Essa é a linha de pensamento do salmista.
Sendo Deus quem é, então eu posso ter certeza da vida eterna. E eu nunca encontrei um defeito nesse Deus. É difícil encontrar os contextos históricos dos salmos, porque nem sempre eles estão muito claros, né? Aqui você tem uma pequena evidência, porque esse é um hino de Davi, ou seja, é um momento em que ele está exaltando Deus, cantando. A salmodia, o saltério, ele tem diferentes tipos de salmos: salmos de gratidão, salmos de lamento, né? Salmos onde o salmista está confessando o seu pecado, muitos tipos de salmos. Um deles é o hino. É por isso que o Novo Testamento, quando vai citar que deve habitar entre nós, né, ricamente a palavra de Deus, e devemos cantar salmos, hinos e cantos espirituais, o sujeito pensa que a divisão é: os salmos do Antigo Testamento devem estar na igreja, os hinos do Inário, Novo Cântico, ou coisa do tipo, e os cantos espirituais, aquilo que é feito na nossa época. Ora, mas isso é um anacronismo absurdo. É você pegar uma expressão de hoje e tentar empurrá-la no Salmo. O salmista não pensava em hinos como você tem no Inário, ou em cânticos espirituais como das bandas de hoje em dia, gospel. Mas ele está falando aqui na divisão, a tríplice divisão dos tipos de salmos: salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é um hino, claramente dito aqui. E lembre-se sempre que essa parte onde está aqui em itálico, né, com essa letra diferente aqui em cima do verso 1, faz parte do verso 1 no texto original. Então, hino de Davi. Por que Davi canta? Qual é o motivo do salmo de Davi, do hino de Davi? 2 Samuel capítulo 7, se você abrir comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nos dá direcionamento a respeito do contexto desse salmo. Verso 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei: acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos de a perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Veja só, porque esse é o pano de fundo? Porque o capítulo 7 do segundo livro de Samuel começa dizendo que Davi está no descanso. O que é descanso segundo na expressão bíblica? Observe no verso 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos em redor. O que é descanso para a Escritura? Quando todos os nossos inimigos foram mortos, então você entra no descanso. Descanso não é a ausência da guerra, não é a ausência de tribulação. O descanso bíblico você vai exterminar os seus inimigos, então você tem paz, descanso. Essa é a linguagem da Escritura, e especialmente do saltério, a respeito do que é descanso.
Então Davi, no Salmo 16, está louvando o Deus que lhe deu descanso, o Deus que fez com que todos os seus inimigos fossem mortos e fizesse o reino se expandir. Então agora faz sentido aquela exaltação, o testemunho de Davi, porque ele viu com seus olhos quem Deus é. É o Deus que dá vitória aos seus filhos. Por isso, voltando lá para o Salmo 16, você vai poder entender por que ele começa o Salmo dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guardar de quê? Qual é o sentido de guardar? Segurança. Mas segurança de quem? Contra os meus inimigos. Há uma tendência muito forte, irmãos, na igreja evangélica dos nossos dias, de você exterminar, não no sentido bíblico, mas no sentido teórico, todos os seus inimigos. Você passa a tentar viver num mundo de faz de conta. E você pensa que esse mundo é um mundo tranquilo, que você pode viver em paz e não ter inimigos. O sujeito abre a boca e diz assim: eu não tenho nenhum inimigo. Ele não conhece a vida. Ele não conhece a realidade. Porque ele projetou na sua mente uma coisa que não existe. Existem muitos inimigos. A Bíblia declara isso. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, esta é a melhor interpretação da verdade e da realidade. A realidade é: você não vive em paz. Enquanto os seus inimigos não forem mortos, você não tem paz. Então, quando você declara que não tem inimigos, você está se descolando da verdade que é apresentada na Escritura. Davi só pode dizer que estava em paz uma única vez, quando o próprio Deus exterminou todos os seus inimigos. Mas ele sabe que não é o fim. Ele sabe que muitos ainda poderiam se levantar contra ele. Então, no momento em que ele vai cantar e dar testemunho de Deus, ele lembra de: Senhor, guarda-me, assegura-me a paz, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu Deus, tu és aquele que me guarda, então me guarde. Isso é uma expressão muito, muito interessante e profunda, porque ele diz: guarda, ó Deus, porque em ti me refugio. O motivo do pedido dele é porque ele confia em Deus, porque Deus é o seu refúgio, então me guarda, Deus. Então você só busca em Deus o refúgio se você primeiro sabe que Deus é o teu refúgio. Quem não conhece Deus não pode ter em Deus o seu refúgio, mas vai procurar em outro refúgio. É por isso que nas muitas tribulações que todos vivem, qualquer um vive em tribulação, sempre o homem vai tender a buscar um refúgio. É aí que você vê pessoas se refugiando nas drogas. É nesse momento onde você vê pessoas se refugiando em remédios, em doença, em todo tipo de subterfúgio do homem. É do homem isso. Você vai procurar refúgio em alguma coisa. Davi diz: é verdade, eu procuro meu refúgio no Senhor. Guarda-me, Deus, porque tu és o meu refúgio. Essa semana a nossa cidade foi abalada com uma situação muito, muito triste. Um homem jovem, ele perdeu a sua mãe no dia anterior, e no dia seguinte ele toma vários remédios para se matar e vai para um viaduto aqui no centro da cidade para tentar se jogar. Irmãos, parecia ser o melhor refúgio. O homem sempre vai buscar um refúgio, algo em que ele vai se resguardar. E para alguns a morte é a grande protetora. Mas para os crentes o refúgio está em Deus. O nosso refúgio não é a morte. O nosso refúgio não são as drogas, não são os vícios desse mundo, os prazeres dessa terra. O nosso refúgio é o Deus em que conhecemos. Então guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio.
Aí ele vai dizer no verso 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Se você observar na sua Bíblia, 2 vezes a palavra Senhor está sendo citada aqui no verso 2. Primeiro Senhor, tudo em caixa alta, né? Tudo com letra maiúscula, e depois Senhor só com S maiúsculo e todo o restante minúsculo. É porque a primeira vez que ele cita é o tetragrama, é o nome de Deus que foi revelado lá em Êxodo 3, quando Moisés disse: eu vou te apresentar como quem é o Senhor. Ele diz: eu sou o que sou, eu sou o Deus da aliança. Exatamente esse nome está sendo citado aqui pela primeira vez. Digo ao Deus da aliança, digo a Yahvé, tu és o meu Senhor, Adonai. Yahvé é o meu Adonai, ou seja, o Deus da aliança é o meu Deus. Existem muitos que se refugiam em outros deuses, mas o Deus em que eu me refugio é o Deus da aliança. E ele não é um Deus qualquer, é o meu Deus. Não adianta saber que Deus existe se ele não é o teu Deus. Isso é muito forte no Antigo Testamento. Se você voltar comigo para a lei do Senhor, Deuteronômio 5. O texto já começa dizendo: eu sou, verso 6, o Senhor teu Deus. Depois ele vai citar outras vezes que ele é o teu Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, verso 11. Ele vai citar isso novamente, verso 16 em diante, verso 15 em diante. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus. Há uma expressão que ela se repete quase que todos os mandamentos. O Deus que está te mandando fazer isso é o teu Deus. Ele diz: vocês são o meu povo e eu sou o teu Deus. Nos profetas, isso é mais forte ainda. Se você ver comigo Isaías capítulo 44, há uma cena interessantíssima a respeito da aliança de Deus com o seu povo. Do verso 1 ao verso 5. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Qual é a base desse juramento do verso 5? Porque Deus falou a Jacó, a Israel: eu sou o teu Deus e o Deus da tua posteridade, ou seja, eu fiz aliança com vocês. Então a própria igreja diz, um diz: eu sou do Senhor. O outro levanta a mão, veja a expressão aqui, outro escreverá na própria mão. É como se fosse com o braço levantado. Isso é o símbolo de juramento em Israel. Eu sou do Senhor. E o outro se chamará o sobrenome de Israel. Ou seja, Deus que me escolheu, o Deus que me amou, é o meu Deus. Não é um Deus qualquer, mas é o meu Deus. É muito fácil aprender a doutrina. Não precisa ser nem crente para você aprender a doutrina.
Se você estudar, você aprende. A questão é se o Deus que está ali expresso nas doutrinas, se o Deus das Escrituras, ele é ou não é o teu Deus. Como é que eu vou saber disso? Porque geralmente ele faz esse tipo de pergunta e fica no ar, né? Como é que eu vou saber se Deus é meu Deus ou não é o meu Deus? Voltando lá para o Salmo 16, a segunda parte do mesmo versículo nos ajuda muito a explicar isso. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Ele repete uma expressão muito semelhante lá no verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Outro bem não possuo senão a ti somente. Como é que eu sei se Deus é o meu Deus? Perguntas simples, né? Quem é o teu Deus? O que te faria perder a motivação de viver? O que te faria chegar numa situação para dizer assim: minha vida não vale mais nada, não há motivo para viver? Aí está o teu Deus. O que você perdendo, perderia também a motivação de viver? Existem pessoas que, se perderem os seus filhos, perdem a vida. Seus filhos são ídolos. Existem outros que, se perderem o que tem na conta bancária, perdem a motivação de viver. Dinheiro é o teu Deus. Existem pessoas que, se forem tirados alguns prazeres da vida, eles não sentem mais prazer em viver. Os prazeres são teu Deus. E aqui ele está dizendo: o meu Deus é o Senhor. Não tem outro bem além de ti. Deixa eu lembrar quem é Davi. Davi foi um dos homens mais ricos de todos os tempos. Um dos reis mais prósperos de Israel. Um homem que era reconhecido no seu tempo. Ele reputou tudo isso como refúgio. Nada, isso não é absolutamente nada. Se eu perder todas essas coisas, eu vivo. O que me importa é não perder o Senhor, o meu Deus. Eu não tenho outro bem que não o Senhor. E ele tinha muitos outros bens materiais. Responda essa pergunta: quem é o teu Deus? Como? O que te faria perder a motivação de viver se você perdesse essa coisa? Aí está o teu Deus. Por implicação, se Deus é o nosso Deus e é o nosso refúgio e o único bem que nós temos, logo o povo de Deus é o nosso prazer. Verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus é o meu prazer, consequentemente a igreja é o meu prazer. O povo de Deus é o povo que eu tenho prazer de viver. E é interessante o modo que ele se dirige aos santos. Eles são os notáveis. A palavra notável também tem uma indicação de nobreza. Mas Davi estava muito acostumado em conviver com pessoas nobres, verdadeiramente nobres entre os homens. Ele convivia com outros reis. Ele convivia com as pessoas mais ricas de Israel. Mas ele diz: o meu prazer não tem nada a ver com as pessoas e o que elas têm, mas o Deus que elas têm. Quem são os notáveis dessa terra? Não são aqueles que estão lá em Brasília. Não são os que ocupam os maiores cargos. Os que estão andando em carros caríssimos, desfilando no domingo pela manhã. Essa igreja e todas as igrejas onde os santos se reúnem, aqui estão os notáveis dessa terra. Vocês são diferenciados, o povo diferenciado. É por isso que nós estamos juntos. Então eu tenho que reputar no meu coração, dentre todos os homens do mundo, os homens notáveis são os meus irmãos.
Porque eles têm o mesmo Deus que eu tenho. Se Deus é nossa herança, mas é uma herança que eu ainda não vejo, só tem uma forma de ver Deus nessa terra com os olhos: a igreja. Quem não consegue ter prazer nos seus amigos crentes, nunca terá prazer em Deus. A maior expressão do cuidado e da bondade de Deus nesse mundo é a igreja. Por isso nós temos prazer nessas coisas e nesse povo. O verso 4 ele diz assim: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Por que Davi tem que parar o salmo, que ele está exaltando Deus, para poder diminuir o contrário? Será que não era possível Davi simplesmente exaltar Deus até o final? Não, ele precisa dizer isso. O fato de honrar a Deus, o fato de ter prazer nas coisas de Deus, me leva a ter ódio pelas coisas contrárias. Não existe neutralidade. O homem nunca é neutro. O fato de você amar Deus, necessariamente tem que lhe fazer odiar o diabo. Se você ama as coisas de Deus, você odeia as coisas do mundo. Se você tem prazer no povo de Deus, você não tem prazer no povo desse mundo. É muito estranho, irmãos, quando o crente tem prazer na presença dos santos e dos ímpios. Tem amizades próximas com os santos e muito próximas com os ímpios. Você está se colocando numa neutralidade que para a Escritura não existe. É óbvio, eu vou voltar a dizer, existe um tipo de relacionamento entre crentes e descrentes que é possível. Senão boa parte dos irmãos não teria nem como conviver em casa. Mas não são as pessoas que eu tenho mais prazer. Isso é tão claro, irmãos, é tão claro, que quando numa família uma pessoa só se converte, ela passa a andar tanto com aquele povo da igreja, que há um estranhamento grande na casa. Por que agora você só quer andar com as pessoas da igreja? E parece que há uma espécie de lavagem cerebral na igreja para você cortar qualquer relação com o mundo. E não é isso. É porque se a gente não tiver realmente cuidado, a gente vai acabar se esquecendo que existe um tipo de relacionamento que é justo e é necessário se ter com algumas pessoas que são próximas, mas não tem um Deus como o nosso Deus. Porque a natureza do crente é se apegar cada vez mais aos santos. E isso me faz odiar aqueles que não creem no Senhor e se levantam contra o Senhor. Não é você vai odiar qualquer um que não crê, mas os que se levantam contra o Senhor. Então ele diz: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome, porque a minha boca está cheia do nome de Deus. Consequentemente, não vai pronunciar as coisas do mundo. O cuidado com o que se fala é uma coisa que precisa ser retornado à nossa preocupação diária, irmãos. Paulo vai dizer que não deve sair da nossa boca palavra torpe, que não seja para edificação. O que você fala, o modo que você fala é importante, porque revela se o Deus que você crê. Os meus lábios não vão pronunciar o nome daquele que é ídolo. Então tudo que tem a ver com a idolatria, com promiscuidade, com baixeza moral, não sairá da minha boca. Não é só o nome de Satanás, eu não vou louvar o nome de Satanás, mas tudo que Satanás aprova não passará pela minha boca. Minha boca é santa e deve sair dela palavras santas. O outro extremo é que muitos irmãos nossos se apegam a uma espécie de dialeto, evangélico, para dizer que tem uma vida, uma boca santa. Eles vão pronunciar uma espécie de língua à parte. Não é isso que Deus quer de você.
Não é isso. Você vai professar o Evangelho publicamente e você vai professar as coisas que estão ao redor do Evangelho, que honram ao Senhor e não aquelas que desonram. Deus é o meu refúgio, Ele é o meu Deus, eu tenho prazer nas coisas dEle e me desapego do mundo. Aí ele volta ao verso 5: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Está aqui um dos 2 versículos que precisam ser mais explicados, para que quando a gente cante, tenha entendimento do que quer dizer. O arrimo da minha sorte, as divisas em lugares amenos. O que é isso que ele está dizendo? Primeiro, para um israelita, limites amenos tem a ver, em primeiro lugar, com a própria geografia de Israel. Num dos planos aqui de interpretação, aí você tem que entender. Eles habitavam agora na terra que Deus prometeu. Os limites dessa terra são deliciosos para aqueles que creem no Senhor. A terra prefigurava aquilo que nós vamos receber no final. Então, eles tinham prazer nos limites de Israel. Essas divisas são amenas. Deus nos deu o que nós precisávamos. Então, essa é a primeira interpretação dos leitores iniciais do Salmo. Mas quais são os nossos limites? O que Deus colocou como limites da nossa vida? Deus é o arrimo da nossa sorte. Você já deve ter ouvido falar na expressão muro de arrimo, o que barra, uma terra, alguma coisa desse tipo, avançar. Então você faz um muro de arrimo que vai segurar o que tem dentro para que aquilo ali não transpasse depois daquele limite. Então Deus nos deu limites e eu devo ter prazer nos limites que Deus me deu. Eu não devo ter peso sobre essas coisas. O limite dado por Deus não é um peso. A lei de Deus não é um peso. As bênçãos dadas por Deus não são pesos. Uns têm limites mais largos, outros têm limites mais curtos. Todos têm o limite que Deus lhe deu. Isso se chama contentamento. Eu estou contente com as divisas amenas que o Senhor me deu. Verso 7: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O aconselhamento, irmãos, ele se dá a qualquer hora do dia, é óbvio. Você pode aconselhar uma pessoa a qualquer hora do dia. Mas por que falar na noite? É porque geralmente é à noite, antes da gente dormir. E esse é um período muito crítico, porque se você está muito cansado, às vezes você não tem nem condição de pensar. Mas todas as vezes que você para pensar à noite, no silêncio, você vai receber influências. Toda a nossa vida é influenciada. A questão é, você está consciente das suas influências ou não? Quem é a pessoa tola e manipulável? As pessoas que não estão conscientes das influências que são exercidas sobre si e, portanto, são aconselhadas sem nem perceber. À noite, quando todos estão calados, a sua consciência começa a trabalhar. Os seus pensamentos vão ser grandes conselheiros. Se Deus é o teu Deus, se Ele é o teu refúgio, se você tem prazer nas coisas dEle, consequentemente, no momento em que você para ser aconselhado, Deus é o teu conselheiro. Mas se você não tem em Deus o teu conselheiro, o mundo será teu conselheiro. Você nunca vai ser neutro. É interessante que você percebe, que estratégias malignas, elas se dão na consciência do homem, para que o homem pense de uma forma, sem perceber que pensa daquela forma. Há muito tempo, nosso país vem influenciando nossas crianças. Todo dia.
As pessoas não dizem no colégio, na universidade, elas não estão dizendo o que elas devem ser com a nomenclatura que é mais conhecida, mas eles vão influenciando de uma forma que as pessoas passam a pensar de um modo, ser aconselhado de um modo, e elas são aquilo que os seus influenciadores querem que elas sejam sem perceber. Aqui é o contrário. Deus está dizendo: seja consciente do teu conselheiro, não seja tolo, não se deixe influenciar por algo que não a minha palavra. Eu sou o teu conselheiro à noite, quando os pensamentos mais difíceis vêm à tua mente. Deus é o teu conselheiro. Ele diz: me ensina, o Senhor, ensina o meu coração. O complemento disso é o verso 8: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Porque Deus é meu conselheiro, Ele também é o meu companheiro. Ele está sempre ao meu lado, eu não serei abalado. Daqui em diante começa a parte mais complexa do Salmo. Primeiro ele declara quem é Deus, depois ele declara o que ele vai passar com esse Deus para poder receber as bênçãos de Deus. Eu não serei abalado. Que tipo de abalo é esse? Verso 9 em diante: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Depois de reconhecer tudo que Deus é, ele agora diz: eu estou pronto para passar por toda situação e não serei abalado. Qual é a situação que Davi está falando aqui? Veja, verso 9: o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Ele começa aqui a mostrar quem ele é, de que o homem é feito: espírito e corpo, corpo e alma. E ele faz uma espécie de divisão aqui: o meu espírito e a minha alma. O meu espírito vai viver, exulta, o meu corpo vai repousar. A ideia de repouso, a ideia de descanso, está ligada diretamente à morte. Então ele está dizendo aqui: o meu corpo vai se separar do meu espírito. E quando houver essa separação, por um tempo, o meu corpo repousará, mas o meu espírito há de exultar a Deus. Se resta alguma dúvida sobre o que ele fala, Davi diz no verso 10: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A minha alma vai exultar a Deus porque ela vive, o meu corpo, porém, não vai ver corrupção. Aí é um problema seríssimo, porque se esse aqui é Davi, essa palavra não se consumou. Para que aconteça o que Davi vai falar no verso 11, vida, gozo, primeiro ele teve que passar pela morte, e ninguém nunca passou pela morte sem ver corrupção. Então quem é esse Deus que Davi está falando? Quem é esse sujeito que vai passar pela morte e não vai ver corrupção? Com o 2 Samuel 7 é o nosso pano de fundo, Natã, que é o profeta que está falando a Davi lá, vai nos explicar. Volta comigo lá para 2 Samuel 7, a partir do verso 12. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Isso aqui provavelmente se deu antes do Salmo 16. Ou seja, Natã, profeta, já havia informado a Davi que ele morreria. Então como é que Davi no Salmo está dizendo que ele não vai morrer, que o corpo dele não vai ver corrupção ainda que ele morra? É porque haverá um descendente que irá cumprir essa promessa. Continue comigo, verso 13.
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filho de homens. É evidentemente que ele está falando aqui, em primeiro lugar, do filho de Davi, de Salomão. Mas como é que Salomão vai ter um reino para sempre? Ele vai continuar dizendo, verso 15: mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Davi morreu, e Davi viu a corrupção. Logo, o que o Salmo 16 está falando, não é de Davi, nem de Salomão simplesmente, mas do Messias que viria. Este terá um reino para sempre. Então Davi está dizendo, o meu Senhor, que é o meu refúgio, que é a minha herança, o Deus em que eu tenho prazer, Ele me fará passar pela morte e vai me dar vida. Como? Porque primeiro Ele passa pela morte e Ele vence a morte. Por que eu não devo dar um pulo tão rápido lá para o Novo Testamento? Para deixar claro, irmãos, que o conceito de ressurreição estava muito claro na mente de Davi. Davi não é como os espíritas que fazem psicografia, vai descendo um espírito, ele vai escrevendo. Não, ele está conscientemente falando que o Deus em que ele se refugia o fará passar pela morte e ele dará vida eterna, porque primeiro passou pela morte e a venceu. Então, quando eu vou lá para Atos 2, no sermão de Pedro, Pedro diz a partir do verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi. Veja, porque a morte não pode vencer Cristo? Porque o profeta Davi disse que a morte de Cristo não seria o final. Então, para se cumprir a promessa, Cristo vai sair da morte para a vida. Ele cita o Salmo 16, verso 8 a 11, aqui no verso 25. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos de vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo, veja a consciência, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, e que todos nós somos testemunhas, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele está dizendo, o que está acontecendo aqui em Pentecostes é o cumprimento das profecias. Joel 2 foi a primeira citada, e agora Salmo 16. Cristo morreu, mas não viu corrupção. Interessante, Levítico 17, quando vai falar dos sacrifícios, existe um sacrifício que você não poderia deixar passar do terceiro dia, porque senão o sacrifício entrava em estado de putrefação.
ele deveria ser retirado dali antes do terceiro dia. No terceiro dia, Cristo ressurge dos mortos, para que o corpo dele não visse corrupção. Então, este Cristo que ressurgiu dos mortos, é este mesmo que está fazendo as coisas que vocês veem aqui em Atos 2. Ele está levando a palavra também para os gentios. A vida, como predisse Davi, não é somente para os judeus, mas também para os gentios. Porque todos em Cristo têm a vida eterna. Logo, a igreja e os santos são de todo mundo. O refúgio de Deus é para todo mundo. O prazer nas coisas de Deus é para todas as pessoas do mundo que creem nele. Desde Davi até o último homem. Quando você canta esse salmo, diz Matthew Henry, você se une a Davi na exata esperança que tinha um rei. Me diga qual é o outro hino que faz isso, que faz você cantar a mesma melodia, mesma letra que o próprio Davi cantou, esperando a vinda do Messias. E nós que aguardamos a segunda vinda, temos a exata esperança que tinha o rei Davi. O Cristo que passou pela morte vai nos fazer também vencer a morte e nos dar a vida eterna. Última promessa do Salmo 16. Verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. No mundo existem delícias temporais. Em Deus, eternamente. Como é que você alcança a vida eterna? Se você tem no seu coração Deus como teu Deus, se Ele é o teu refúgio, se você ama as coisas de Deus, inclusive a igreja, e se não há outro bem na tua vida além dele, a vida eterna te é dada pela fé no mesmo Messias que Davi creu. Mas se existe algum ídolo no teu coração que tenta dividir, o senhorio que é só de Deus, você não tem a vida eterna. Ou você crê no Senhor como teu único Senhor, como teu único refúgio, e crê em Cristo como aquele que te fez vencer a morte, ou você nunca terá a vida e as delícias eternas. O que Davi cria? Exatamente o que o Novo Testamento nos ensina. Último texto dessa manhã, Romanos capítulo 8. Somente o verso 11. Vamos ler verso 1 em diante. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a obra de Cristo te livrou do pecado e da morte. Veja o verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo, o que Davi cria, nós cremos. Se você tem o Espírito de Deus e ama as coisas de Deus, o Deus que fez Cristo ressuscitar, também te ressuscitará da morte. O nosso corpo provavelmente vai ver corrupção, como Davi. O nosso corpo provavelmente vai se decompor, mas a nossa alma vai ser elevada e exultará a Deus.
E durante esse tempo, como o nosso corpo vai estar? Que a gente pensa que o corpo vai se desfazer e nunca mais vai se refazer. A maioria dos crentes pensam que a glória é só para a alma. Ele diz, não, teu corpo estará em repouso. Ele descansa até o dia que o nosso Redentor voltar para nos fazer ressuscitar como Ele, corpo e alma. E nesse dia, assim como a sepultura de Cristo está vazia, a nossa também ficará. Porque Ele nos fará ver a vida eterna com corpo e alma na presença dos santos. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter bem viva essa verdade do Evangelho, sem temor, porque o nosso Deus sempre é o mesmo e não muda. Amém. Vamos ficar de pé, vamos primeiro orar ao Senhor e depois nós vamos cantar este salmo ao nosso Deus. Deus, te damos graças, ó Senhor, pela Tua palavra e porque a certeza, Senhor Deus, que há na vida, aparentemente é a morte apenas, mas para aqueles que creem, é a certeza da vida eterna que nos anima. A morte nada mais é agora do que uma passagem para aquilo que o Senhor já nos reservou em Cristo. E nós cremos que um dia teremos prazer com os santos na eternidade. Queremos louvar o Senhor na eternidade com este povo. E até lá, Senhor Deus, nos preserva juntos para vivermos aqui, já de antemão, algumas promessas do Senhor para a eternidade. O nome do Senhor Jesus Cristo, o motivo e a esperança do teu povo está aqui. Amém.